pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Multiversos Integrativos. E eu sou Luciana e hoje eu vou pedindo licença para continuar a construção do nosso saber integrativo, envolvendo as múltiplas dimensões da inteligência que atuam integrativamente na inteireza, na unicidade, formando uma complexidade viva, viável e autossustentável. E nós estávamos falando na produção anterior do saber das múltiplas dimensões que interatuam integrativamente nos níveis quânticos aos níveis organísmico, ao nível de um organismo vivo. E hoje nós vamos construir o saber a partir das múltiplas inteligências organísmicas de um organismo na sua funcionalidade integrativamente vivendo os processos de troca com outras unidades organísmicas vivas no seu processo integrativo com tudo que está no seu externo. E vamos falar, mas integrativamente também tocaremos a construção anterior, do vídeo anterior, dessas múltiplas inteligências integrativamente constituindo o nível organísmico e hoje do nível organísmico de uma unidade com todas as outras. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciana. E essa Luciana, essa inteireza com as suas múltiplas inteligências, atua na construção do saber epistêmico integrativo, como epistemóloga que sou, atua como educadora, como psicóloga, como administradora, no seu processo integrativo de ser, integrando os seus múltiplos versos, através das suas múltiplas dimensões, nas atuações dos seus múltiplos níveis, de nascimento brasileira, atualmente residente em Portugal, mas se entendendo terráquea, cidadã do mundo, um ser cosmopolita, e que tem lá seus 15 anos de atividade profissional na clínica em psicoterapia integrativa, na educação de profissionais de saúde na atuação integrativa, na produção epistêmica do saber integrativo, no desenvolvimento de mentorias, coachings, processos vivenciais integrativos dentro do âmbito corporativo, organizacional. E, enfim, esse ser que vem vivenciando integrativamente, integrando as possibilidades, e que aqui em Portugal também integra os seus caminhos, assim como no Brasil foram nas federais do Rio de Janeiro, na Federal Rural do Rio de Janeiro, com mais de década de atividade como servidora pública federal, em pesquisa e docência, dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aqui em Portugal também transita com as suas atividades, inicialmente pela Universidade do Minho, em Braga, no momento através da Universidade de Trás-os-Montes e Douros, no distrito de Vila Real, e que vai integrando a vivência aos processos que me são possíveis de integrar. Bem, então vamos construir o nosso saber integrativo que continua, porque é um grande processo integrativo, o processo da inteligência. E a inteligência tem as suas múltiplas dimensões que são ativadas, desativadas nas suas gradações, nos seus multiníveis.
E como anteriormente eu falava, construí o saber integrativo da inteligência quântica, que interatua nos seus processos e gera uma inteligência atômica, que interatua em troca com outras inteligências atômicas e gera a inteligência molecular, e as inteligências moleculares vão interatuando, integrando-se com outras inteligências moleculares e integram a inteligência celular. As inteligências celulares vão se integrando. Uma aguinha aqui. Vão se integrando em inteligências celulares por aproximação, por complementação e por N outras funções, e vão integrando uma inteligência tecidual, ou também chamada histológica. Essa inteligência tecidual, que é composta por conjuntos de células, por funcionalidade integrativa, vai integrando a inteligência organímica de órgãos, que vão formando órgãos, vão formando atividades de tecidos que se integram suas funcionalidades e se delimitam com atividades que são designadas como de órgãos. Então, que tem atividades específicas no seu interior, que tem atividades específicas de tecidos que fazem o seu envoltório, a sua membrana, e que tem atividades específicas com aquilo que está por fora desse ambiente fechado e que se interconecta com outras inteligências teciduais que integram-se e formam outros compositores chamados órgãos, com funções integradas e diferenciadas entre si. Então forma uma inteligência organímica. Essa inteligência organímica dos órgãos vão se integrando por funcionalidades que se associem, que se complementam em inteligências sistêmicas, de sistemas de órgãos que têm funcionalidades interatuantes entre si, integradas entre si, inclusive funcionalidades que se dão por sequencialismo, por paralelismo, funcionalidades que se dão num sistema integrado em rede, e esses sistemas integram-se formando uma inteligência organísmica, organísmica, de uma complexidade, de uma inteireza, de uma unidade autônoma, viável, que forma uma unidade viva, diferenciada, categorizada como uma espécie. Tudo isso nós vimos na constituição da nossa construção do saber integrativo por múltiplas inteligências anterior. Mas todas essas funcionalidades, essas múltiplas inteligências integradas entre si, da sua microfuncionalidade, microestrutura, microdimensão, microcósmica, a sua macrofuncionalidade, na inteligência organísmica, também chamada de inteligência sistêmica ou complexa, elas também funcionam. Todos esses níveis de inteligência funcionam com outras inteligências em múltiplas dimensões diferenciadas para que as viabilizem. Então eu vou falar aqui desses níveis de uma inteligência que é a inteligência interacional, ou também chamada relacional ou social. E ela funciona integrativamente desde lá daquele hoje, o atual nível do saber humano, já investigou que é do nível quântico. Porque o que é isso? Essa inteligência interacional ou relacional ou social fala da capacidade de
movimentos quânticos díspares, diferentes entre si, de se associarem. É uma inteligência de associação e tal qual essa inteligência de associação, ela está submetida a uma inteligência de forças e de campos de força, campos que atraem, campos que retraem, dado porque tudo que está no nível quântico tem uma aceleração muito grande, uma aceleração em diversos níveis de gradação, mas uma aceleração muito bem estabelecida, e essas acelerações entre essas unidades quânticas vão gerar essa inteligência de associação dadas sob forças de atração e retração ou repulsão, que vão formando campos de força, e essa inteligência, por que inteligência? Porque tem um nível de entrada de informação, um input, tem toda uma operação, tem um output, uma saída que gera um efeito, e esse efeito ele se reverbera, ele se expande, ele gera um retorno que alimenta aquela entrada, aquele input, ou mantendo esse input, ou transformando, ou suspendendo. Isso é inteligência, essa operacionalidade toda. E todos esses processos têm bases de informação que orientam essa processualidade. Mas esses movimentos todos, eles estão submetidos a uma inteligência que é a inteligência associativa, ou interacional, relacional, social. Em todos os níveis do que há, essa inteligência se manifesta. E conforme essa inteligência se manifesta, ela gera forças que atraem ou repelem ou retraem. Essas forças se atraem, podem gerar conexões, associações. Se elas se retraem, gera uma retração, vai gerar dissociações, e isso gera um campo, ou seja, porque essas forças atuando, elas acabam gerando movimentos aí que vão induzindo e vão se organizando essas inteligências, todo esse conjunto todo de interações, de forças e de campos formam a inteligência interacional, a inteligência relacional, associativa, dissociativa, ou inteligência social. E isso lá no nível quântico é que, quando se dá, vai gerar o nível atômico, e essa inteligência interacional, social, relacional no nível atômico vai favorecer o nível, a inteligência molecular. Essa inteligência interacional, relacional, social no nível molecular vai gerar a inteligência celular. Essa inteligência celular nesse nível interacional, da inteligência interacional integrativamente agindo, vai gerar a inteligência tecidual, que, submetida à inteligência integrativamente convivendo com a inteligência interacional, relacional, social, gera a inteligência organímica. A inteligência organímica, submetida à inteligência interacional, relacional, social, vai produzir a inteligência dos sistemas e de órgãos, sistemas de órgãos. Esses sistemas de órgãos, submetidos a essas interações, a essa inteligência interacional, relacional, social, vai gerar a inteligência organísmica, que forma um organismo vivo de uma espécie autônoma e autossustentável, e ele vai estar, essa unidade viva de uma espécie autossustentável, por exemplo, eu, Luciana, integrativamente convivendo com essa inteligência interacional, relacional, social, vai interagir com as outras inteligências, com as outras inteirezas humanas, e também com as outras inteirezas vivas que sejam possíveis. Essa inteligência interacional, relacional, social, se funcionalizar. E por que inteligência? Porque há toda a possibilidade
de interação, de contato com outras unidades vivas no mesmo espaço, no mesmo momento, ela tem uma captura. A inteligência interacional, relacional, social tem uma captura, tem um input do possível contato ou do contato com aquela outra unidade viva. E ali já começam os inputs, as capturas, porque a minha unidade viva interacionalmente vai capturar os sinais de abertura, de fechamento, ou seja, os campos de força ou para atração ou para repulsão que vão ser manifestos por aquela outra unidade viva. E capturando esses sinais, a minha unidade viva, já vai preparar todos os procedimentos, as operações da minha inteligência com base no meu catálogo armazenado no meu campo de memória de interações que eu já vivi na minha história de vida, na minha autobiografia, vai ali dispor das operações que a minha inteireza vai precisar e vai integrativamente acionar e inibir das minhas outras múltiplas inteligências, que eu já falei, né, no nível sistêmico, organímico, tecidual, no meu nível celular, molecular, atômico e quântico, e vai preparar-me para essa interação, seja ela de atração ou de repulsão no meu campo de forças com aquele outro ser vivo que está ali no mesmo espaço, no mesmo momento. E vai gerar a operação de output, os meus movimentos, as minhas ações que vão gerar efeitos entre eu e o outro, e que esses efeitos vão gerar a minha retroalimentação, o meu retorno para manter a minha captura, o meu input, a minha abertura, ou modificá-lo em níveis diferenciados ou suspendê-lo. E eu vou vivenciando, então, a minha inteligência interacional no meu nível da minha inteireza, quanto uma unidade viva, interagindo integrativamente com a minha inteligência interacional, relacional e social com as outras unidades vivas. E vou ali adquirindo cada vez mais procedimentos, funcionalidades a serem armazenadas na minha história de vida, que relacionam, que integram desde do meu input, todas as operações, o output, o efeito e a retroalimentação, para que eu continue exercitando a minha inteligência interacionista, social, relacional, com as minhas inteirezas múltiplas. Concomitante, integrativamente a essa minha inteligência interacional, relacional, social, há uma outra, sempre há múltiplas outras, mas vou falar de pelo menos duas que integrativamente são acionadas. Uma que eu venho falando o tempo todo, que é a mnemônica de armazenamento, que se dá integrativamente em níveis diversos. A gente tem a inteligência de armazenamento no nível que é chamado de trabalho ou operacional, que tem uma capacidade simultânea de operacionalidade estabelecida para captura, a processualidade de envio de comandos, de associação, dissociação, evocação de memórias, construção e elaboração de uma resposta e a designação, o comando dessa resposta às áreas da minha inteireza que estão ali atuantes e para serem excitadas, e aqui não vão atuar para serem inibidas, e a minha ação, a minha resposta a ser executada, e toda a inteligência que vai ali acompanhar o contato com o efeito e a retroalimentação, o que reverbera sobre o meu input, tudo isso articulado pela minha inteligência de trabalho ou operacional, que é uma das multidimensões da minha inteligência de armazenamento e de memória. E a partir do momento que essa memória, essa capacidade de armazenamento de operacional de trabalho foi ativada, ela vai
enviar esse conteúdo da minha autobiografia, da minha história de vida, para outros níveis de inteligência de memória, que são a anterógrada e a retrógrada. E a diferença é que, à medida, né, que essas memórias, esse sistema de memória, essas associações saem da memória operacional de trabalho para a memória anterógrada, ali é uma vivência ainda que não sofreu muitas repetições. Então, vamos dizer que é uma via nova de parametrizações, de parâmetros, né, de todos os elementos e estruturas que atuaram ali na funcionalidade daquele evento vivenciado, saem da memória operacional de trabalho e vão para a memória anterógrada. E ali, depois da anterógrada, se isso é repetido, porque é algo que eu utilizo muito, essa processualidade da minha inteligência, ela por repetição, então por reforçamento de via de utilização, repetidas vezes executada, ela sai da memória anterógrada e vai para a memória retrógrada e pode até chegar ao ponto de um super prime, um super aprendizado, que já é automatizado, e as vias todas estruturais e funcionais são integradas e são evocadas e são articuladas com economia de processualidade, então diminuindo lá o envolvimento da memória de trabalho operacional e num automatismo maior. Essa inteligência de armazenamento mnemônica, ela está totalmente integrada à inteligência interacional, social ou relacional, que está totalmente integrada aos níveis de inteligência físicos, vamos chamar assim, organísmico de complexidade, de tudo que forma uma unidade viva, quanto eu, Luciana, e que está integrada no seu nível sistêmico, no seu nível organímico, tecidual, celular, molecular, atômico e quântico. São todas inteirezas articuladas para que nós possamos estar vivos e ocupar o nosso lugar interacionalmente, relacionalmente ou socialmente com outras unidades vivas, mantendo a nossa inteireza sustentável, autossustentável e viável para continuar a sua vivência. Só que também, integrativamente, num grande sistema de rede, uma outra inteligência também atua, que é a inteligência chamada de emocional, que ela tem a ver com toda uma processualidade durante o input, a operação, o output e o efeito, principalmente trabalhando a questão do efeito e a retroalimentação, aquilo que reverbera a partir do efeito, cria movimentações no nosso campo de trocas, de interatuação, e vai trazer informação que vai manter o input ou vai modificar as características do input ou vai suspendê-lo. Isso é a dimensão que a gente chama de emoção, campo emocional, e que está totalmente relacionado com a dimensão da memória, com a dimensão física, porque tem relação com as sensações, com as afetações na dimensão física e também com uma outra afetação na dimensão da nossa história de vida e das expectativas que nós criamos e que nós já passamos a ambicionar. E tudo isso tem a ver com a dimensão emocional, porque quanto mais nós temos os planos, né, de inteligência, dessa processualidade, dessa operacionalidade toda elaborada, nós temos ali nas variáveis do efeito de retroalimentação características, estruturas, funções, movimentos que são capturados por essa múltipla dimensão emocional, que vão armazenar isso ali na memória operacional de trabalho e depois, à medida que são repetidos na memória anterógrada, e quanto mais são repetidos e fortalecidos, quanto mais aquilo acontece quanto efeito e retroalimenta o meu sistema, vai gerando as expectativas, que são características semelhantes do efeito, que são possíveis
prenunciar, que são possíveis antever, são possíveis elaborar quanto possíveis, plausíveis de manifestação ali, dado a semelhança desse circuito de operação inteligente aos circuitos que já estão armazenados. Então, por comparação das características das circuitarias armazenadas, nós podemos criar uma expectativa de efeito, e quando esse efeito se consolida, nós temos a retroalimentação que mantém aquela operação daquele circuito inteligente, daquela operacionalidade toda que foi elaborada. E quando ele não se confirma, esse efeito ele cria uma retroalimentação que pode ser de reanálise do circuito e transmutações, modificações desse circuito, ou que pode, inclusive, gerar a suspensão desse circuito e a dissociação desse circuito, e tudo isso é do campo emocional. Mas a inteligência emocional que vai trabalhar essas questões do efeito e retroalimentação relacionadas ao campo de força que estava ali atuante, as expectativas que por similaridade foram possíveis construir e que depois na execução foram confirmadas ou não, elas só conseguem funcionar integrativamente a inteligência mnemônica ou de armazenamento e integrativamente a inteligência física nos seus múltiplos níveis, quanto organismo e totalidade e complexidade, sistêmico, organímico, tecidual, celular, molecular, atômico e quântico, porque precisa dessas utilizações das vias de contato, que são as vias sinestésicas, né, que é a nossa possibilidade de estar sistema aberto, né, como sistema que interatua com outros sistemas e se auto-organiza sempre de um ponto de continuidade, não um sistema fechado que sempre repete do mesmo ponto de início e chega no mesmo ponto de finalização e novamente retoma o ponto de início. Isso é um sistema fechado, ele não tem trocas com tudo que está à sua volta. E um sistema aberto, ele tem trocas com tudo que está à sua volta, ele tem a inteligência interacionista, relacional e social ativas, junto com a inteligência de armazenamento ou mnemônica, e junto com a inteligência emocional, que analisa os efeitos e as retroalimentações para definição ou reformulação, modificação ou suspensão dos sistemas de operação, que utilizam o sistema físico com as suas inteligências múltiplas integrativamente acionadas, ou seja, nós precisamos, e aí nessas trocas, nessas interações, nós vamos estabelecendo acúmulos de parâmetros de vivência, e esses acúmulos mnemonicamente armazenados no nosso sistema de memória são retomados, e nós podemos partir do ponto em que estávamos no dia anterior ou no momento anterior para o procedimento seguinte, sem ter que voltar ao ponto zero, e na interação, trazendo da captura do contato e das relações funcionais, estruturais e dos efeitos com o outro, esse sistema se retroalimenta para novos procedimentos, partindo daquela última vivência quanto sistema aberto. E aí nós já falamos aqui, então, por exemplo, das inteligências nas suas múltiplas dimensões físicas, nas suas múltiplas dimensões extrafísicas, ou também chamadas de psicológicas, interacional ou relacional social, que são 3 nomes para a mesma coisa, que fala da troca com o outro, da múltiplas inteligências emocional. Antes da emocional eu falei da mnemônica de armazenamento, que se constitui de todo o armazenamento da nossa história de vida, de tudo que nós vivenciamos na nossa autobiografia em níveis diferenciados de processualidade, que é a operacional de trabalho, a anterógrada e retrógrada, e o superaprendizado que é possível. E falei integrativamente
múltipla inteligência emocional, que diz da nossa afetação, do quanto nós recebemos, promovemos efeito e recebemos a reverberação, a retroalimentação desse efeito, integrativamente acionado em rede com a nossa memória, com a nossa múltipla inteligência de memória, com a nossa múltipla inteligência interacional social e nossa múltipla inteligência física. E funcionamos assim como seres inteiros, como sistemas abertos que interatuam com os outros sistemas vivos e se estabelecem, se autogerenciam, se auto-organizam a partir dessas interações, que é o ponto que nós vamos parar nesse momento ao falar das nossas múltiplas inteligências. E vamos continuar na nossa próxima construção de saber integrativo, falando das múltiplas inteligências na perspectiva integrativa. Por hora, eu vou agradecendo a possibilidade da construção desse saber integrativo. Vou convidando aqueles que gostaram do vídeo, que coloquem o seu joinha, o seu like, se acharem que é digno, compartilhem. Aqueles que tiveram sugestões, dúvidas, que escrevam no comentário do vídeo. E aqueles que confiarem na construção do meu trabalho, que possam e queiram entrar em contato comigo para vivências de processos integrativos, ao nosso e-mail na descrição do canal para que possamos dialogar. Por hora eu manifesto a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.